Bom, gente, então vamos lá. Então, começando a partir desse ponto, né, só a gente dando uma relembrada, pessoal, aqui, na aula da semana passada, tá? Na nossa aula da quarta-feira, da nossa aula de história da semana passada, a gente fez uma análise aqui bem aprofundada, né, dos principais pontos, das principais leis da Constituição de 1988, tá? Que é conhecida popularmente lá como Constituição Cidadã, né? Aqui estão os 5 pilares, tá, dessa Constituição, os 5 pilares. E na outra aula, né, nós trabalhamos aqui os pontos específicos no caso, os principais pontos da Constituição. Né? Nós vimos lá direito à terra, né, e à educação para os indígenas, nós vimos lá a liberdade de imprensa, nós vimos lá também a questão da jornada de trabalho, né, melhorou muito a jornada de trabalho, certo? Direito à licença maternidade e licença paternidade também, beleza? Enfim, nós vamos ver as coisas para quem faltou na aula passada, a gente tem de suma importância que você revise, tá? A nossa aula da quarta-feira passada, onde a gente debateu aqui todos os principais pontos da Constituição, certo? Bom, então tá aqui os 4 pilares da Constituição de 88, né, chamada de Constituição Cidadã, né? Primeiro pilar, a igualdade jurídica. O segundo, direitos sociais para todas as classes, certo? Eleições diretas e em 2 turnos, tá? Um detalhezinho que eu também não sei se eu falei semana passada, só para deixar bem claro aqui. A partir desse momento agora, dessa Constituição, gente, as eleições não eram. O presidente, no caso, ele não ficaria mais 5 anos, devem estar lembrados, que desde o final da era Vargas, tá? Quando houve aquela Constituição de 1946, foi decidido lá que as eleições seriam, no caso da presidência, seria de 5 anos, sem direito à reeleição. Então agora as eleições passaram a ser de 4 anos, com direito à reeleição, certo? No caso, em 2 turnos para decidir, e de 4 anos a governança, né, ali, com direito a se reeleger, certo? E o próximo pilar da Constituição é a liberdade de pensamento, de crença religiosa e de expressão, né? É o que, infelizmente, nós estamos perdendo hoje em dia. Não pela lei, mas por incrível que pareça, quem está acabando com a nossa liberdade de crença, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, são as próprias pessoas, né? Os bolsomínios e os lacradores, né? Cada um tem o seu ponto de vista e eles não têm mais ali inteligência suficiente para aceitar uma opinião diferente, sentar, debater, conversar e chegar a um denominador comum, né? Ele ataca, julga, aponta, rotula e acabou a conversa, né? Enfim, triste. Bom, e chegamos aí no governo Collor, tá? Lembrando que o nosso último governo foi o José Sarney, certo? Lembrando que o Sarney entrou porque o Tancredo Neves morreu, né? E também lembrando que logo após a ditadura militar não houve eleição direta, né? Porque a emenda de Oliveira foi negada. Então foi uma eleição indireta, né? Que colocaram que quem venceu foi o Tancredo Neves. Ele acabou falecendo, o Sarney entra, esculhamba o Brasil. E em 1990 tem outras eleições e aí aparece esse jovem maravilhoso, alagoano, poliglota, né? O Fernando Collor de Mello, tá, gente? E assim, cara, a história do Fernando Collor de Mello é muito engraçada, mano, porque se você for ver algumas matérias, tem no YouTube algumas matérias de jornal da época, da década de 90, né? Vocês vão perceber, cara, foi muito engraçado, foi muito interessante essa eleição. Porque quem era para ter vencido essa eleição era o Lula, tá? Quem era para ter vencido essa eleição aqui era o Lula, ele já tinha se candidatado aqui. Só que todo governante tem um projeto de governo, né? É um plano, a gente chama de PG, né? Que é um plano de governo, né? Dos 4 anos. E aí, cara, o que é que acontece? Logo após a ditadura, a elite brasileira, né, os banqueiros, a elite, que é quem domina o Brasil, né, a grande elite brasileira, ela percebeu que era necessário colocar um líder populista, um líder que fosse carismático, que o povo amasse, para poder controlar o povo. Tá? E, cara, quem mais se aproximava disso era o Lula, porque ele era um pobre, analfabeto, operário, um trabalhador de fábrica, operário. Então, assim, ele já tinha a cara do povo. Em outras palavras, tinha a cara do pobre. Tá? O Lula era a cara do pobre, certo? Só que, nas intenções de voto, o Lula estava disparado, eram 32 candidatos, se eu não me engano, nessa época daqui foram 32 candidatos. O Lula estava disparado em primeiro. Só que, quando a elite
passou a conhecer melhor o plano de governo do Lula, ele percebeu que a burguesia, né, no caso a elite, né, os banqueiros ali, estariam ferrados na mão do Lula, caso ele vencesse. Então eles pensaram, cara, quem a gente pode colocar? Quem a gente pode colocar, substituir e financiar para que vença? E, gente, eu não sei se quem de vocês aqui já viram, né, um dos fundadores da Rede Globo de televisão foi o Arnaldo de Mello. Né, até passava muito isso aí na Globo, hoje em dia não passa mais, mas passava muito. É a organização Arnaldo de Mello. Tá? Arnaldo de Mello. Era Arnaldo de Mello, meu Deus? Se não me engano, era Arnaldo de Mello. Que era um dos principais financiadores já da Rede Globo. E, cara, eles pensaram o seguinte, poxa, quem a gente pode colocar? E aí, era todo mundo meio esculhambado, todo mundo não dava muito certo. E o único cara que tinha todas as características que era necessária para manter o povo nas mãos era o Fernando Collor. Por mais que ele fosse um alagoano, ou seja, um nordestino que nunca foi valorizado, até hoje nunca foi valorizado nordestino, né? Mas o Fernando Collor, cara, ele é extremamente inteligente. Para quem não sabe, gente, o Fernando Collor, ele é formado em Direito, ele é formado em Sociologia, ele tem mestrado em Sociologia, se eu não me engano, ele fala 11 línguas. Dá para você uma coisa dessa? Ele fala 11 línguas, não é uma só. Ele fala 11 línguas. O cara é, assim, inteligentíssimo. Inteligentíssimo, o Fernando Collor de Mello. E aí, cara, a Globo começou a financiar a candidatura dele. E é incrível, cara, como em menos de uma semana o Fernando Collor estava quase em último. Se eu não me engano, ele estava em 30º lugar, ou era 29º. Estava quase em último lugar. Em menos de uma semana ele despontou em primeiro lugar. E aí a campanha dele, né, era o quê? Era a promessa de modernização do Brasil. Em tudo que era lugar, ele divulgava o quê? Que o Brasil ia ser modernizado, que o Brasil estava atrasado, que ele era a cara do progresso, que ele era o homem que ia trazer o progresso para o Brasil, que ia, cara, até as campanhas eleitorais, os comerciais que passavam do Fernando Collor, cara, era maravilhoso. Eu não sei se tem aqui, tem não, cara. Mas depois pesquisa na internet, vocês vão ver ele de lancha, mano, ele de jatinho, ele de lancha, de jet ski. Uma das mais famosas dele é essa. Ele de jet ski, todo molhado, um homem lindo, maravilhoso para os padrões da época. Cara, o povo delirava quando o Fernando Collor aparecia. Teve até um comício dele em Maceió que ele veio de helicóptero, meu amigo. Ele não veio a pé, nem de carro. Ele chegou no comício de helicóptero. Aqui em Maceió isso aconteceu, né? Então, ele... Oi. Se fica caindo direto, eu acho que eu não vou entrar mais não, porque a minha internet tá ruim. Certo, caso caia, você... Enfim, você que escolhe. Mas depois você dá uma olhadinha lá, tá? Depois você vê no YouTube lá que é importante essa aula. Certo? Bom, gente, então tá dando para entender até aqui, né? Então o Fernando Collor, cara, ele veio com essa proposta maravilhosa de modernizar o Brasil, de que ele era a cara do progresso, de que não sei o quê, e quando ele aparecia nos comerciais era sempre sem camisa, aquele homem lindo, maravilhoso, de jet ski, né? Isso é uma das fotos mais famosas dele, é jet ski, né? De jatinho. Então, assim, cara, levou a população brasileira à loucura. Ele era o cara. E outro ponto muito interessante do governo do Fernando Collor é que ele tinha um jingle também. Vocês já sabem o que é um jingle, né? Desde lá do populismo que existe esses jingles. E o jingle máximo dele, gente, assim, a frase clássica dele era Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. Tá? O caçador de Marajás. Marajá é uma referência aos sultões ricos, né, lá do Oriente Médio, né, aqueles homens ricos que vivem só, né, ali, só curtindo, né, comendo do bom e do melhor, curtindo, sendo sustentado por todo mundo, né. Então, o Fernando Collor, ele surgiu com esse jingle, né, com essa frase de efeito, né, que era o caçador de Marajás, Fernando Collor, o caçador de Marajás. Tá? Em outras palavras, todo projeto dele, todo o plano dele, tudo aquilo que ele divulgava é que ele ia acabar com a corrupção no Brasil, que ele ia destruir a corrupção no Brasil, que ele ia conseguir acabar com a vida desses marajás, que todo mundo ia ter que trabalhar, ter um emprego digno, que a economia ia melhorar. Cara, não é por nada, gente, que ele venceu no primeiro turno. Só para vocês terem uma ideia. A divulgação para ele foi tão bem feita, essas propagandas foram tão bem feitas, ele arrastou tantas multidões que ele venceu no primeiro turno. Nem precisou do segundo.
Eu já comentei com vocês que para o cara vencer no primeiro turno, ele tem que ter 50% dos votos mais um. Né? 50% dos votos mais um. Isso de 30 e poucos candidatos, sendo que o Lula estava em primeiro na maior parte do tempo, e mesmo assim ele vai lá e vence, né? Sem precisar de segundo turno. Então foi esmagadora a vitória dele, tá? Do Fernando Collor, foi esmagadora. E aí tem alguns planos de governo do Fernando Collor, que foi basicamente o seguinte: bloqueio de contas e aplicações financeiras. Cara, vou dizer um negócio para vocês aqui. Antes de a gente ler aqui os pontos, eu quero que vocês entendam o seguinte. O Fernando Collor foi o cara que entrou no governo brasileiro com uma proposta de evolução, de melhoria, de desenvolvimento, de progresso. E, gente, foi o cara que afundou o Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, um exemplo real, tá? Só para constar. Aconteceu aqui em Arapiraca, para vocês terem uma noção do que aconteceu. Tá? Depois vocês podem até perguntar aos pais de vocês. Talvez os pais de vocês conheçam alguém assim. O meu pai, né, a família dos meus pais, do meu pai, aliás, né, a família do meu pai, tinha um vizinho que aconteceu exatamente isso com ele. Gente, olha o que é que diz aqui no segundo ponto. Confisco de 80% do dinheiro circulante no país. Gente, o Fernando Collor literalmente roubou, tomou todo o dinheiro que tinha nas contas das pessoas. Tinham fazendeiros de fumo aqui, né? Tinham pessoas que plantavam fumo aqui, que eram ricos, fumicultores, essa é a palavra que eu estava procurando, tá? Tinham fumicultores aqui em Arapiraca, gente, ricos, fumicultores grandes, ricos. Inclusive esse amigo da família do meu pai, né? Inclusive hoje em dia ele mora lá no Alto Cruzeiro, é um senhorzinho já, né? Mora lá numa casa alugada, pra vocês terem uma ideia, mora numa casa alugada, porque os filhos que pagam o aluguel dele, gente, esse senhorzinho, ele era um dos homens mais ricos de Arapiraca, um dos fumicultores mais ricos de Arapiraca. E na época, literalmente, do dia para a noite, o dinheiro dele sumiu do banco. Porque o Fernando Collor confiscou praticamente todo o dinheiro dos ricos ali. E não só dos ricos, até de pessoas que nem tinham tanto dinheiro assim, mas ele confiscou tudo. Porque, segundo ele, eram marajás. Então ele teria que acabar com os marajás. Né? Lembra lá do slogan dele? O caçador de marajás? Era basicamente isso. Certo? Ele confiscou ali 80% do dinheiro circulante, extinguiu o cruzado e reestabeleceu, ou seja, voltou com o cruzeiro. Tá? Lembra lá do Sarney, né? O Sarney acabou com o plano cruzeiro para colocar o cruzado, depois o cruzado novo. Não deu certo. Aí agora o Fernando Collor vai lá, acaba com o cruzado e coloca o cruzeiro de novo. Ele demitiu em massa, demissão de funcionários públicos, né? Demitiu uma galera e começou a privatizar diversas empresas que eram do Estado, que pertenciam ao Estado brasileiro. Ele começou a privatizar. Então percebam que o cara foi um desastre. Como diz uma música do Gabriel Pensador, Fernando Collor roubou até cansar. Tá? Roubou até cansar. E não é por nada, gente, tá aqui. E o interessante, cara, sabe o que é, gente? O interessante é que, sabe quem foi que denunciou ele? Quem foi que denunciou o Fernando Collor de Mello? O próprio irmão. O irmão dele foi quem denunciou o Fernando Collor. Tá? O próprio irmão foi quem denunciou o Fernando Collor de Mello. Certo? E aí, né, ele vai ser o primeiro presidente, né, a ter uma multidão de pessoas nas ruas exigindo o impeachment. Certo? Exigindo o impeachment. No caso, que ele fosse retirado do governo. Não é por nada, gente, que o Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente do Brasil a sofrer o impeachment. Tá? Foi o primeiro, ou seja, ser tomado a governança dele. Tá? E aí, chegamos aqui, gente, para a gente poder encerrar por hoje, tá? Chegamos aqui no maior movimento, acho que não o maior, acho que o das diretas já teve mais gente. Mas, cara, eu acho que fica ali pareado, acho que não tem um mais forte do que o outro. Como eu falei para vocês há várias aulas atrás, isso aqui, gente, é uma coisa que vocês não podem esquecer jamais, porque cai muito em prova. É o famoso movimento dos caras pintadas. E o motivo vocês podem ver aqui, né, no rosto das pessoas, né? O motivo de ser movimento dos caras pintadas, né? Pode ver claramente aí no rosto das pessoas, né? Cara, foi um movimento muito, muito, muito forte, né? O Brasil exige dignidade, baixa corrupção,
Pessoas que vocês podem ver nessa imagem dessas mulheres com o nome impeachment, né? Cada um com a blusa com o nome pintado, né? Impeachment. E, gente, esse movimento dos caras pintadas foi um movimento que movimentou o Brasil inteiro. Ele ficou 2 anos. Ele ficou 2 anos, Luiz. 2 anos. Ele ficou de 1990, tá aqui ó, no slide anterior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui ó, no slide anterior, ó, de 1990 a 1992. Bicho, o cara esculhambou tanto o Brasil, roubou tanta gente, literalmente roubou até cansar. Esse roubou até cansar, né? Que ele foi o primeiro a sofrer o processo de impeachment, tá? Foi o primeiro a sofrer o processo de impeachment ali, né? E perder a presidência. Ele só ficou 2 anos, de 90 até 92, tá? Só de 90 até 92, tá? Por causa desse movimento poderosíssimo que foi o movimento dos caras pintadas, certo? Deixa eu ver, tinha uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui, cara. Ah, tá, né? E mais uma vez o povo brasileiro se superando. O Fernando Collor de Mello foi preso, tá? Passou muitos anos preso aí, saiu da prisão, se candidatou a senador e venceu. É incrível, velho, é incrível, né? É incrível, né? O povo brasileiro foi lá e botou um ladrão de novo, ele se envolveu com tudo de novo, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, né? Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é isso, tá, pessoal? Todo esse processo que levou o Fernando Collor de Mello a entrar na presidência do governo, na presidência do Brasil, com toda essa divulgação, todo esse marketing que teve sobre o governo dele, certo? Lembrando que ele era conhecido como caçador de marajás, tá? Que ia trazer o progresso para o Brasil, ia modernizar o Brasil, que ele era um jovem dinâmico. Gente, inclusive essa frase, tá? Jovem dinâmico foi muito utilizado na época, tá? Que era um jovem dinâmico, para frente, ia trazer o progresso, enfim, né? Foi um das divulgações mais fortes aí do Fernando Collor, tá? Mas ele sofre impeachment e quem fica no lugar dele é o vice-presidente dele, que é o Itamar Franco, tá? Mas esse será o tema da nossa aula de amanhã, certo? Então a gente vai parar por aqui por hoje, para não ficar muita informação e vocês acabarem se confundindo depois.